Queridos irmãos, esta é a nossa derradeira devoção nessa Semana Santa, das palavras que Jesus falou na cruz. Então estamos na 7ª palavra, que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Jesus entregou seu espírito ao Pai. O seu corpo morreu, mas seu espírito permaneceu intocado na morte. É importante lembrar que Jesus morreu em seu corpo na cruz, mas o seu espírito não morreu. Quando Jesus entregou seu espírito nas mãos do Pai, ele sabia que o Pai cuidaria perfeitamente dele. Que segurança, pois estamos seguros e entregues nas mãos de Deus Pai. Que diferença entre a morte daquele que crê, que tem convicção de sua salvação eterna, e a morte do ímpio, que não sabe para onde vai e que vive debaixo do sinal da morte eterna no inferno. Ele continuou sua obra. O que aconteceu durante o período de tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus não nos é revelado com riqueza de detalhes, mas lá no texto de 1 Pedro 3, versículo 18 a 20, nos diz: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos os pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Como se nota, essa é uma revelação envolta em muitos mistérios, mas lá em Colossenses 2,14, lemos: e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Ele venceu a morte na ressurreição. Jesus precisava vencer a morte. A morte era o último inimigo a ser vencido. O último inimigo que será destruído é a morte, como está em 1 Coríntios 15, 26. E para vencer a morte, Jesus precisava passar por ela primeiro. Por isso era necessário que ele morresse primeiro, para depois ressuscitar. Foi exatamente isso que ele fez, morrendo na cruz. Agora, na morte, ele pode vencer a própria morte, pois ao terceiro dia ele ressuscitou. E naquela manhã de domingo, como estava escrito lá em Marcos 16, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram no túmulo, tiveram uma grande surpresa. A pedra do túmulo havia sido removida. O corpo do Senhor Jesus não estava mais ali, pois ele já tinha ressuscitado. Ele venceu a morte. Após sua morte e ressurreição, ele promete voltar. Quando Jesus morreu, entregando-se nas mãos de Deus Pai, ele estava completando a parte da sua grandiosa obra, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário que ele assim procedesse, entregando-se para pagar o preço dos nossos pecados. Mas a Bíblia Sagrada nos revela que Jesus retornará como o leão da tribo de Judá, no dia em que ele voltará para julgar os vivos e os mortos, porque ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. A obra salvadora de Jesus agora está pronta. Ele libertou a humanidade das chamas do fogo do inferno. Jesus foi obediente ao plano que Deus tinha para salvar o mundo. Agora Cristo é vitorioso sobre a morte, o pecado e o inferno. Que possamos viver à sombra dessas grandiosas bênçãos que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz, em sua morte e ressurreição. Amém. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela ressurreição de teu amado Filho Jesus Cristo. Como é bom, Senhor, sabemos através da tua palavra que tudo foi feito como tu tinha designado, que tudo foi realmente completado como tu tinha nos teus planos.
pelos quais agradecemos, pois com isso nos livraste, através da nossa fé, da morte eterna no inferno. Que agora nós possamos todos, Senhor, com esta fé, estarmos, quando Tu nos chamar, ao Teu lado, na vida eterna. Amém.